Olá, bem-vindo a mais um programa Masters, Falando com Polito. Estou trazendo hoje uma entrevistada poderosa, conhecida também como Viagra empresarial. Tenho certeza que nós vamos aprender muito e vamos nos divertir bastante com a minha querida amiga Leila Navarro. Tudo bem, Leila? Tudo bom, Polito. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, Leila. Ô, Leila, como é que começou a sua carreira como palestrante? Porque nós não temos muitas palestrantes no país, temos muitos palestrantes, mas palestrantes mulheres são poucas, não é? Como é que você iniciou? E eu acho que além de ser palestrante mulher, tem uma outra história aí. Eu não vim do mundo empresarial, quer dizer, eu tinha uma empresa, mas eu não tinha essa experiência de mundo empresarial. E eu acho que isso é mais provocativo ainda. O Max Gehrig uma vez perguntou para mim, todo mundo é ex-presidente, ex-ministro, ex-isso, ex-aquilo para ser palestrante, e você é ex o quê? Eu falei assim, ex-esposa. O casamento deu a condição para que você se tornasse palestrante? Foi até engraçado, na realidade, assim, eu acabei virando, foi uma coincidência, não é que foi, mas assim, até eu brinco, mas foi uma coincidência. Eu sou fisioterapeuta de formação, e isso é muito interessante, né, porque que meu sonho era ser médico, aquele sonho, né, que a gente naquele tempo, ou você era médico, advogado ou engenheiro, né? E a medicina era uma coisa que me encantava, eu queria cuidar das pessoas, curar, tirar a dor das pessoas. E eu acho que hoje ainda tiro a dor das pessoas, mas não é mais a dor física, é a dor, estou mexendo agora com a dor emocional. Eu era fisioterapeuta, eu tinha uma clínica de fisioterapia, eu era empresária, e trabalhei 10 anos como empresária, e daí eu era casada com um cirurgião, e esse cirurgião falou, Leila, eu quero um tempo. Eu falei, gente, como é que o homem quer um tempo? Eu aproveitei o tempo, falei, tá bom, você fica aí então, toma conta das crianças, da clínica, de tudo, que eu tenho precisado fazer um curso. Porque eu tinha um sonho de fazer um curso nos Estados Unidos. E eu aproveitei esse tempo, fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, fazer um curso muito importante, que chamava Método Rolf de Integração Estrutural, que tinha ainda a ver com a minha área, essa área de fisioterapia, de estruturação física e tal, e ligada, mas também a uma estrutura física e mental e emocional. Quando eu voltei dos Estados Unidos, o casamento, quer dizer, já era um tempo o casamento mesmo, o casamento acabou, e eu acabei deixando a clínica de fisioterapia, comecei a trabalhar nessa coisa que eu trouxe dos Estados Unidos. E aí que foi a virada, por isso que eu brinco um pouco com o casamento, mas foi uma virada de um monte de coisas. Coincidiu, então? Coincidiu, porque quando eu vim dos Estados Unidos, esse curso que eu trouxe dos Estados Unidos, esse método, era uma coisa que tinha pouca gente que fazia no Brasil. E no Brasil, para você divulgar uma coisa dessa, e era uma coisa um pouco complexa, não adianta você fazer folder, você ficar distribuindo papelzinho. Você tinha que explicar, você tinha que falar, você tinha que demonstrar, você tinha que tocar as pessoas, porque era uma coisa um pouco complexa, entendeu? Então eu comecei a dar pequenas palestras para divulgar o produto que eu tinha trazido dos Estados Unidos para poder divulgar. E nessas palestras eu fazia de um jeito tão especial, que eu não sabia também que eu era uma comunicadora, eu fazia de jeito que as pessoas começaram a ir mais na palestra, para ver a palestra, do que propriamente o produto. E eu acabei, por causa disso, acabei indo para a televisão. Menina, eu tive um programa de televisão, porque eu comecei a mexer com qualidade de vida, porque, enfim, o meu negócio era a qualidade de vida. Quando você se equilibra no seu próprio corpo, com o seu equilíbrio físico, mental e emocional, eu estou falando de qualidade de vida. E estava começando isso há 12 anos atrás, mais ou menos, estava começando aquela coisa de qualidade de vida. Eu estava até, fui uma das sócias da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, da BQV. Enfim, eu entendo a coisa aconteceu, sabe quando as coisas vão acontecendo? E eu tive um programa de televisão que chamava Qualidade de Vida. Mas eu ainda não era palestrante. O programa de televisão veio para eu, era uma maneira, era um local onde eu podia ensinar algumas coisas, entrevistar pessoas e falar um pouco disso. E eu comecei a ver que eu tinha um talento que eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha essa facilidade de brincar, de fazer metáforas, de ser engraçada, de ser provocativa. E ser uma educadora, quer dizer, educar de uma maneira com humor, com metáforas, com ousadia, com irreverência. E daí o negócio começou assim. Então, mas aí tem uns detalhes. Você disse que não veio do mundo empresarial, mas você tinha uma empresa. Tinha uma empresa, mas... Olha não era uma multinacional? Eu tinha uma clínica de fisioterapia. E olha que interessante, que é uma coisa que eu vejo hoje em dia. Eu me formei em fisioterapia. As pessoas hoje na universidade, isso eu vejo assim, por exemplo, eu hoje mesmo tive uma entrevista, fiz um briefing com uma empresa, que eu vou fazer uma palestra para nutricionistas, e que hoje essas nutricionistas são gerentes. Mas elas são formadas para quê? Elas são formadas para ser técnicas, não para ser administradoras, nem gerentes, nem líderes. E eu também, eu fui formada para ser fisioterapeuta, não para ser administradora, gerente e líder. E, na realidade, eu aprendi na garra durante 10 anos sendo empresária, e isso é muito engraçado, porque tem muita gente que faz isso, né? Hoje, depois disso, quando eu comecei, na realidade, eu comecei a aprender muito mais coisas na hora que eu comecei a trabalhar como
nesse mundo de comunicação, quando eu comecei a trabalhar com esse marketing para vender o meu produto, que eu comecei a sentir mais a necessidade. E a gente nunca para de estudar. Eu tenho a impressão que eu acho que esse é o diferencial das pessoas de sucesso. É não parar de estudar, não parar de ser curioso, de perguntar e de sentir a provocação, sabe? E de você ir atrás das coisas o tempo inteiro. Na palestra que você faz, por exemplo, para esse público que vai ouvi-la agora, você incentiva para que elas continuem estudando, continuem crescendo e continuem questionando? Isso não contraria um pouquinho as empresas? As empresas querem isso também, Leila? Eu acredito que as empresas querem isso hoje. É muito interessante. Eu acho assim que tem... Eu tive uma surpresa, sabe que hoje em dia eu dou palestras no Brasil e fora do Brasil. Estou tendo montando um momento... Nós vamos falar sobre essa sua experiência internacional, que é riquíssima. Eu estou num momento especial da minha carreira. E isso não aconteceu, quer dizer, isso podia até ter acontecido no Brasil, mas isso aconteceu na Espanha. Eu fui fazer um briefing para um diretor de um banco, e ele falou assim para mim, olha, eu acho muito interessante esse seu produto, mas esse seu produto me interessa para um nível de pessoas do banco, para um grupo de pessoas do banco, não para o banco inteiro, porque tem gente no banco que me interessa que seja assim, que seja medíocre, que não pense, que não questione. E eu só olhando para a cara dele assim, mas para esse tipo de pessoa, será que não é melhor colocar uma automação? Será que hoje em dia não tem outras soluções? Eu falei, não, aqui ainda não. O que acontece que eu percebo é o seguinte, é que a Europa é um pouco mais lenta do que nós brasileiros. Tem a impressão Você acha assim... que o brasileiro é mais rápido? Ah, eu estou achando que nós somos. Eu estou achando que nós somos poderosos mesmo. Porque essa sua informação é importante porque você tem tido essa experiência no Japão, na Espanha, Portugal, outros países. E como é que você tem sentido? O brasileiro é mais ágil mesmo, Leila? Eu acho que nós somos mais rápidos, mais ousados, mais corajosos. A gente se adapta mais rápido às coisas. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava na Inglaterra. Não fui dar palestra na Inglaterra. Estava até melhorando meu inglês lá, fazendo um curso lá. E conheci um brasileiro lá. E esse brasileiro já está há uns 15 anos na Inglaterra. É um brasileiro carioca. Que ele foi lá sem querer, sabe aquelas coisas por acaso? Ele foi lá e... Ou por acaso ficou 15 anos. Ele trabalha com informática. E acharam ele na internet e ele foi fazer um projeto para uma empresa inglesa. Dessa empresa, uma chamou, outra chamou, ele não conseguiu voltar mais e está lá. Então, eu falei, mas me conta uma coisa, você está trabalhando aqui, você concorre com holandês, com alemão, com sueco, com inglês, com italiano, enfim... Leila, e o inglês é bairrista. É lógico. Ele falou, Leila, isso não é o difícil. Eu acho que até eu sou melhor que eles. Eu falei, mas me conta esse negócio. Porque como eu dou palestra no Brasil, a autoestima do brasileiro é uma coisa que a gente tem que trabalhar, ser melhor como? Ele falou assim, porque tecnicamente a informação, a técnica, todo mundo adquire. Está aí, só não adquire quem não quer. Mas acontece o seguinte, se eles chegam chamando uma pessoa, um analista de informática, para fazer um projeto, e o inglês, e ele não sabe aquela linguagem, ele fala, essa linguagem eu não sei, eu vou indicar uma outra pessoa que faça nessa linguagem. Mas se ele chama um brasileiro e eu não sei a linguagem, eu falo assim, deixa comigo. E daí eu corro atrás. E esse deixa comigo, e quando eu falo isso nas palestras, é muito engraçado, porque esse deixa comigo é uma coisa de alguns, acho que da maioria dos brasileiros, tem muito brasileiro que tem essa garra. E o que significa esse deixa comigo? Que ele vai atrás, e o que significa? É um network. É muito interessante porque o brasileiro começa a chamar um, chama outro, e nós temos muito essa coisa, né? E procurar um e procurar outro, e você vai achar qual que é o caminho, como é que você pode responder aquilo. Eu acho que esse espírito empreendedor, esse atrevimento, é uma coisa nossa. Eu fui dar uma palestra na Universidade na Universidade Autônoma de Madrid, no curso de administração. Por sinal, você tem ido bastante para a Espanha. Tenho ido bastante para a Espanha. E eu estava lá falando para o pessoal do último ano de administração. Tinha 100 alunos na classe. E daí eles me perguntaram qual era a diferença do estudante de administração europeu e do estudante de administração aqui no Brasil. Eu falei, olha, antes de fazer, tipo galego, né? Antes de eu responder, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu quero perguntar para vocês, quem aqui dessa turma, que era o último ano do curso, de vocês que já tem uma empresa própria, ou está pensando em montar uma empresa própria, ou já está em andamento com algum negócio próprio? Levantaram a mão 5 pessoas, de 100, 5 pessoas. No Brasil, se você entra em qualquer universidade, se você Talvez sabe, seja a maioria. O empreendedorismo é muito grande no Brasil. As pessoas já percebem que não tem mais aquele emprego tradicional, é uma coisa para alguns e para se pensar, não é verdade? Porque hoje ele começa até a se valorizar mais. Então, essa postura, esse atrevimento e essa coisa assim de você fazer vários cursos diversificados, de repente você faz, sei lá, fisioterapia e faz gestão de pessoas, mas fisioterapia e gestão de pessoas, ou enfim, às vezes tem até vai somando o conhecimento. Vai,